Olá, pessoal. Hoje nós vamos demonstrar o gradiente em coordenadas esféricas. Gradiente em coordenadas esféricas. Bem, nós aprendemos que o gradiente de uma função escalar t é dado por I del t del x mais j del t del y mais k del t del z. Tá certo? Bem, então o que a gente precisa fazer é transformar essas quantidades aqui, ó, cartesianas, em quantidades polares, né? Então a gente tem que tentar escrever tudo em termos, ao invés de escrever em termos de x, y, z, escrever todos esses operadores em termos, os operadores del x, del y, del z, escrevê-los em termos de operadores em funções de r, θ e φ. Como é que a gente faz isso? Bem, a gente vai usar a regra da cadeia, né? Para escrever. Quem seria del t del x? Del t del x é igual a del t del r del x mais del t del θ del x mais del t del φ del x. Quem seria del t del y? Aí vamos escrever também, assim, ó. Del t del r del y mais del t del θ del y mais del t del φ del y. E por fim, o del t del z. Del z vai ser igual a del t del r del z mais del t del θ del z mais del t del φ del z. Tá certo? Para escrever estas quantidades aqui, ó, del R, del X, del θ, del X, del θ, del φ, e a mesma coisa para Y e Z, nós precisamos das relações entre R, θ e φ e X, Y, Z. Então, a gente tem que expressar R, θ e φ em termos de X, Y, Z. Em aulas anteriores, nós aprendemos que R é escrito assim, ó, R é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Certo? Nós aprendemos que θ é igual a arco tangente de raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado sobre z. E eu demonstrei também que φ é igual ao arco tangente de y sobre x. Então, nós temos aqui, ó, R, θ e φ escrito em termos de x, y, z. Tá certo? Então, para facilitar, nós vamos reescrever o θ e o φ da seguinte forma. Nós vamos escrever... Vamos reescrever essas equações da seguinte forma. R é igual a
x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a meio. O θ, eu vou escrever assim, ó, que a tangente de θ é igual a x quadrado mais y quadrado elevado a meio, raiz quadrada, né? Sobre z. E tangente de φ é igual a tangente de φ vai ser igual a y sobre x. Tá certo, gente? Então, vamos calcular essas derivadas parciais aqui, ó, de r em termos de x, y, z. Depois vamos calcular as derivadas parciais de θ em termos de x, y, z. E depois as derivadas parciais de φ em termos de x, y, z. Então, vamos fazer primeiro aí del r, del x. Tá certo? Tem a derivada de r com relação a x. Quando eu derivo com relação a x, y e z são constantes. Então, isso aqui é igual a 1 meio de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 1 meio menos 1. Então, fica menos 1 meio. Vezes a derivada interna, que é 2x. Certo? Então, isso aqui implica dizer que del r, del x é igual, cancela 2 com 2, a x dividido por x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado, elevado a meio. Certo? Então, del r, del x vai ser igual a x sobre r. Tá certo? Se você observar, quando a gente derivar del x, del r, del y e del r, del z, tá vendo? As equações, como a equação é parecida para, se eu pensar em x, y, z, o resultado vai ser análogo a esse aqui. Só que nós teremos que del r, del y é igual a y sobre r. E del r, del z vai ser igual a z sobre r. Certo? Então, nós resolvemos essas derivadas parciais aqui, ó. Tá vendo? A primeira parcela do segundo membro dessas três equações. Tá certo? Então, vamos resolver agora as derivadas parciais em θ. Tá bom? Então, nós já temos esta e esta. Então, nós temos aí três resultados. Então, vamos resolver agora as derivadas parciais para θ. Tá certo? Então, vamos resolver primeiro del θ, del x. Para isso, nós vamos usar esta expressão. Tá certo? Então, vamos derivar dos dois lados. Então, vai ficar assim. Derivando dos dois lados, teremos. Derivando dos dois lados, teremos. Derivada da tangente de θ fica secante quadrado de θ de θ, que é igual a derivada do segundo membro com relação a x vai ficar 1 meio x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 1 meio, porque vai ficar meio menos 1 dividido por z. Ainda falta a derivada da interna, que é 2x. Então, esse 2 cancela com esse 2 e aqui tem 1 dx. Certo?
Então, aqui nós temos, vamos organizar. Secante quadrado de θ é 1 sobre cosseno quadrado de θ. Então, eu já vou ajeitar. 1 sobre cosseno ao quadrado de θ de θ é igual a x dx sobre z, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Certo? Então, vamos agora passar o cosseno quadrado de θ para o segundo membro. Então, ficaremos com a seguinte expressão. dθ dx é igual a x cosseno quadrado de θ dividido por z, que multiplica x quadrado mais y quadrado elevado a meio. Mas x quadrado mais y quadrado elevado a meio é z tangente de θ. Então, eu já vou substituir aqui. Ó. Então, aqui fica z tangente de θ. Tangente de θ é seno sobre o cosseno. Então, eu vou substituir isso aqui e multiplicar o z. Então, fica assim. Ó. Quer dizer que dθ dx é igual a x sobre z ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de θ, e aqui embaixo fica seno de θ, e para cima vai o cosseno, para o numerador vai o cosseno de θ. Implica dizer que dθ dx é igual a x cosseno, x que multiplica o cosseno ao cubo, cosseno ao cubo de θ sobre z quadrado seno de θ. Tá certo? Então, se a gente procurar a derivada de θ com relação a y, né? Seria o del θ del y, né? O del θ del y, né? Se a gente observar a equação, tá vendo? Se você trocar o y por x, né? Na derivada, nós vamos encontrar uma expressão parecida com esta aqui. Então, dθ dy, eu já vou colocar diretamente aqui. dθ dy é y cosseno terceira de θ sobre z ao quadrado seno de θ. Basta trocar o x por y na expressão. Certo? Então, nós temos esta expressão aqui e nós temos esta aqui. Agora, precisamos calcular o dθ dz. Tá vendo? Então, dθ dz a gente vai ter que fazer, né? Porque nós não temos z ao quadrado aqui em cima. Tá certo? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Então, vamos agora calcular dθ dz. Certo? Dθ dz. Nós queremos o del θ del z. Quem é del θ del z? Vamos usar aqui. Então, vamos olhar lá para a expressão novamente. Né? E nós vamos fazer o seguinte. Vamos derivar dos dois lados. Então, nós temos que a tangente de θ, só para lembrar, é igual a x² mais y² elevado a meio.
dividido por z. Beleza? Então fica assim, derivando do lado esquerdo fica secante quadrado de θ de θ, que é igual. Agora vamos derivar esse lado aqui. Então, x quadrado mais y quadrado elevado a meio é uma constante. Então, fica x quadrado mais y ao quadrado elevado a meio é uma constante, porque a gente tem que derivar em z, em relação a z. Aí aqui fica, aqui é como se fosse z a menos 1, né? Esse aqui é como se fosse assim, ó, x quadrado mais y ao quadrado elevado a meio vezes z a menos 1. Então, desce o menos 1, que multiplica z elevado a menos a menos 1, então fica menos 2, derivada da interna vai ser 1, e aqui tem o dz, certo? Então, implica dizer que aqui vai ser 1 sobre o cosseno quadrado de θ de θ. Aqui vai ficar menos x quadrado mais y ao quadrado elevado a meio, que multiplica z quadrado. E aqui tem o dz. Certo, pessoal? E aí tem o dz. Bem, agora vamos substituir as coisas. X quadrado mais y quadrado elevado a meio é o z tangente de θ. Então, eu já vou substituindo tudo aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. dθ dz é igual a menos cosseno quadrado de θ sobre z, que multiplica z quadrado, né? Z tangente de θ. É porque x quadrado mais y quadrado elevado a meio é z tangente de θ. Pela nossa expressão aqui de cima. Então, vamos ajeitar. Então, del θ, del z é igual. Eu cancelo esse z com esse, e nós teremos que isso aí é igual a menos cosseno quadrado de θ sobre z seno de θ sobre o cosseno de θ. Então, eu vou cancelar este cosseno com esse aqui, e nós temos que del θ, del z, vai ser igual a menos cosseno θ, seno θ dividido por z. Beleza? Então, aqui com este aqui, nós encontramos as derivadas parciais para θ. Agora, vamos encontrar as derivadas parciais. Vamos encontrar as derivadas parciais para φ. Então, nós precisamos inicialmente aqui de del φ, del x. Certo? Então, quem é del φ, del x? Para isso, nós vamos utilizar a equação em φ. A equação em φ, nós vimos que a equação em φ é a seguinte: é tangente de φ é igual a y sobre x. Tá certo? Então, vamos derivar dos dois lados aqui, para determinar essa del φ e del x. Então, fica assim. A derivada do lado esquerdo é com relação a φ. Então, fica secante quadrado de φ de φ. E aqui é com relação a x. Só que isso aqui pode ser escrito como yx a menos 1. Então, fica yx a menos 2, tem um sinal negativo, e aqui tem dx. Implica dizer que dφ dx é igual a
menos y sobre x quadrado secante ao quadrado de φ. Secante é 1 sobre o cosseno. Então, nós temos que dφ dx é igual a menos y cosseno ao quadrado de φ sobre x ao quadrado. Então, isso aí, né? Mostra aqui, ΔΦ ΔX é igual a menos y cosseno ao quadrado de φ sobre x quadrado. Ok, pessoal? Agora nós precisamos determinar ΔΦ ΔY. De novo, nós vamos usar esta equação aqui. Então, do lado esquerdo eu vou derivar com relação a φ, do lado direito com relação a y. Então, fica assim, ó. Secante quadrado de φ dφ é igual a dy sobre x. Implica dizer que secante de φ é 1 sobre cosseno de φ. Então, fica dφ sobre o cosseno ao quadrado de φ, que é igual a dy sobre x. Implica dizer que dφ dy é igual ao cosseno ao quadrado de φ sobre x. E, por fim, temos que calcular ΔΦ ΔZ, certo? Nós já encontramos aqui, né? Que é ΔΦ ΔY. Quem é ΔΦ ΔZ? Bem, aí se você olhar aqui a expressão, né? Esse lado direito não depende de z. Então, ΔΦ ΔZ vai dar 0, certo? Porque φ é o arco cujo a tangente é x sobre y. Então, não depende de z. Então, ΔΦ ΔZ é igual a 0. Nós temos essa expressão, nós temos esta expressão e nós temos essa aqui, que é ΔΦ ΔY igual a cosseno ao quadrado de φ sobre x. Beleza? Então, nós achamos todas aquelas as derivadas parciais de r, θ e φ em termos de x, y, z. Tá certo, pessoal? Então, vamos montar lá o nosso operador gradiente. Então, fica assim. Vou reescrever novamente. Operador gradiente de t vai ficar i ΔT ΔX mais j ΔT ΔY mais k ΔT ΔZ mais k ΔT ΔZ. Certo? E quem é meu ΔT ΔX? ΔT ΔR ΔX mais ΔT Δθ ΔX mais ΔT ΔΦ ΔX. Tá certo? ΔT ΔY vai ser ΔT ΔR ΔY mais ΔT Δθ ΔY mais ΔT ΔΦ ΔY. E é o ΔT ΔZ. É ΔT ΔR ΔZ mais ΔT Δθ
del Z mais del T, del φ, del φ, del Z. E nós saímos determinando todas essas derivadas parciais de φ, θ e r em termos de x, y e z. Então, nós determinamos aí, ó, as seguintes derivadas parciais. Eu vou colocar aqui agora. Então, é assim. Isso aí mostrando que aqui nesta linha, del R, del X é igual a X sobre R. Del R, del Y é igual a Y sobre R. E del R, del Z igual a Z sobre R. Então, nós temos del R, del X, del R, del Y, del R, del Z. Aí nós mostramos agora as relações de φ, as derivadas parciais de φ. Então, fica assim, ó. Del φ não, de θ, desculpa, de θ. Del θ, del X vai ser igual X cosseno ao cubo de θ sobre Z ao quadrado seno de θ. Del θ, del Y, nós mostramos que era Y cosseno ao cubo de θ sobre Z quadrado seno de θ. Beleza? E del θ, del Z era menos seno de θ cosseno de θ sobre Z. Beleza, pessoal? Agora vamos às relações as derivadas parciais de φ com relação a x, y, z. Então, nós mostramos que del φ, del x, era igual a menos y cosseno ao quadrado de φ sobre x quadrado. Que del φ, del y era igual a cosseno ao quadrado de φ sobre x. E que del φ, del z era igual a zero, porque φ não depende de z. Agora o que a gente tem que fazer é substituir essas relações das derivadas parciais em r, θ e φ, em x, y, z, nos operadores, nas derivadas parciais del t, del x, del t, del y, del t, del z. Então, nós temos que o gradiente de t é igual a i que multiplica del t, del x. Aí del t, del x é esse termo todo aqui, ó. Dado por essa expressão. Aí eu vou substituir, já vou substituindo os valores. Certo? Então fica assim, ó. X sobre R, del t, del R, mais x cosseno a terceira de θ sobre z quadrado seno de θ, del t, del θ, mais, menos, né? Vai ser menos agora. Menos y cosseno ao quadrado de φ sobre x quadrado del t, del φ. Mais, agora vamos colocar na direção J, né? Parcela da direção J. Então fica assim, ó.
Aí é o del T, del Y. Então, eu vou substituir essas quantidades aqui na derivada parcial de T com relação a Y. Então, fica assim, J que multiplica Y sobre R, del T, del R, mais Y cosseno ao cubo de θ sobre Z quadrado seno de θ, del T, del θ, mais cosseno ao quadrado de φ sobre x del T, del φ. Mais, agora falta a componente K. Componente Z, né, na verdade. Então, fica K que multiplica. Então, começamos com del R, del Z. Então, fica assim, Z sobre R, del T, del R. Menos, agora tem que ser del θ, del Z. Então, fica assim, menos seno de θ, cosseno de θ, sobre Z. Del T, del θ. Mas, aí vem a componente del φ, del Z, né? Aqui tá errado, desculpe. Aqui, ó, vou até corrigir aqui, ó. Aqui é Z, viu, gente? Isso aqui é Z. Deixa eu apagar aqui, né? Escrevi errado aqui, desculpe. Que é del φ, del Z, né? Pronto, isso é del φ, del Z, viu? Vou colocar a mesma cor. Del φ, del Z. Certo? Vamos voltar aqui. Então, isso aqui é igual a zero. Pronto, isso aí. Então, vamos agora separar, né? Vamos colocar em evidência os termos em del T, del R. Depois a gente vai fazer para del T, del θ e, por fim, para del T, del φ. Então, fica assim, ó. Gradiente de T é igual del T, del R. Aí abre parênteses, fica I x sobre R mais JY sobre R mais K chapéu Z sobre R. Primeiro. Agora, mais del T, del θ. Então, como é que fica isso aqui? Vai ficar I x cosseno à terceira de θ sobre Z ao quadrado seno de θ. Mais J, Y, cosseno a terceira ao cubo de θ sobre Z ao quadrado seno de θ. Bem, aí fica menos K chapéu seno de θ cosseno de θ sobre Z. Mais. Agora vamos colocar o termo para dφ, dt dφ, né? É isso, dt dφ. Então fica assim, mais del T, del φ. Certo? Del T, del φ. Que multiplica. Então vai ficar menos I, que multiplica Y
cosseno ao quadrado de φ sobre x ao quadrado. Tá certo. Mais j cosseno ao quadrado de φ sobre x. Beleza, pessoal? Bem, dá para ajeitar algumas coisas aqui. Tá certo? Então, vamos ficar com o gradiente de t é igual. No primeiro parênteses, que é esse aqui, nós podemos colocar o R em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, na verdade, ix mais jy mais K-chapéu z sobre R. Del T, del R. O que está em cima é o vetor R. Então, é o vetor R sobre R, escalar R. Então, vai dar aqui o unitário na direção R. É o R chapéu, esse aqui. Mais. Aí, vamos tentar ajeitar esse aqui agora, né? Bem, nesse aqui, eu posso colocar... Neste aqui, eu posso trabalhar da seguinte forma. Eu posso substituir o x e o z em coordenadas polares. Quem é x e quem é z em coordenadas polares? Aí a gente vai ter que lembrar, né? Aí o x e o z, eles são escritos da seguinte forma. Eu vou escrever aqui ao lado para facilitar. Vou mudar a cor da caneta e escrever de azul. Então, meu x e meu z, meu x e o meu z, eles são escritos assim, ó. O x, escrever aqui, ó, x é igual a R seno de θ cosseno de φ. Certo? O y é dado por R seno θ seno de φ. E o z, ele é dado por R cosseno de θ. Tá certo? Então, eu vou substituir essas quantidades aqui, ó, aqui embaixo, nessa expressão, nessa parcela aqui. Então, vai ficar da seguinte forma. Então, nós temos aí, ó, estou esquecendo aqui o chapéu, né? Vou colocar aqui, mudar de cor. Vamos mudar de cor de novo. Agora sim, agora foi. Então, fica assim, ó. I, chapéu. Aí, eu vou escrever X. Quem é X? Então, o X vai ser R seno θ cosseno φ, que multiplica cosseno a terceira de θ, dividido por Z. Z, aí eu escrevo R quadrado cosseno ao quadrado de θ, que multiplica o seno de θ. Tá aí. Então, mais J, que multiplica Y. Y é R seno θ seno φ. Seno φ multiplicado por cosseno a terceira de θ.
isso tudo aqui dividido por z quadrado seno de θ também. Então fica r quadrado, fica a mesma coisa, né, do anterior, né? R quadrado seno de θ cosseno quadrado de θ. Tá aí. Então, mais, aí vem esse último termo aqui, né? Ó. Vou escrever aqui embaixo. É menos, né? K-chapéu que multiplica seno de θ, cosseno de θ sobre z, que é r cosseno de θ. Então, fecha aqui. Agora mais o termo lá do φ, né? Del t, del φ. Ah, é isso aqui que multiplica del t, del θ, né? Del t, del θ. Pronto. Agora, mais esse último termo aqui, ó. Então, abre parênteses. Aí vai ficar menos i chapéu. Aí primeiro, quem é? Primeiro é o y. Então fica r, y. R, seno de θ, seno de φ, cosseno quadrado de φ sobre cosseno quadrado de φ sobre r quadrado seno quadrado de θ cosseno quadrado de φ, que é o x, né? Mais j. Aí é cosseno quadrado de φ sobre x. Então fica cosseno quadrado de φ sobre x. E quem é o x? O x é r seno de θ cosseno φ. R seno θ cosseno de φ. Pronto. Agora, esse aqui é del t, del φ. Del t, del φ. Parênteses. E tem um sinal de menos, né? Pronto. É isso aí. Beleza? Então, aqui nós podemos cancelar várias coisas, certo? Então, cancelando tudo aí, nós vamos ficar com a seguinte expressão. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos ficar com a seguinte expressão, que o gradiente de t é igual a r vetor sobre r, como nós já falamos, né? Del t, del r. Mais a segunda parcela, depois que cancelar vários termos, vai ficar com i chapéu, cosseno de φ, cosseno de θ sobre r, mais j, seno de φ, cosseno de θ, é seno de φ, cosseno de θ, seno de φ, seno de φ, seno de φ, cosseno de θ sobre r, menos k chapéu, seno de θ sobre r, del t,
del θ. Certo, pessoal? Mais. Aí agora nós temos menos I seno de φ sobre R seno de θ mais J cosseno de φ sobre R seno de θ. Del T, del φ. Beleza? Então, vamos lá, né? Então, como é que vai ficar isso aí agora? Como é que vai ficar isso tudo agora aí? Ficar assim, ó. A primeira parcela do segundo membro, aqui é R chapéu. Del T, del R. Certo? Bem, na segunda parcela, nós vamos colocar o R em evidência. Então, fica mais 1 sobre R. Nós temos que é I cosseno de φ, cosseno de θ, mais J seno de φ, cosseno de θ, menos K seno de θ. Del T, del θ. Mais. E na última parcela, nós vamos colocar 1 sobre R seno de θ em evidência. 1 sobre R seno de θ em evidência, que fica menos I seno de φ mais J cosseno de φ. Del T, del φ. Então, o nosso gradiente de T vai ser igual. Bem, o primeiro já fica assim, R chapéu, del T, del R. O segundo, se você observar as demonstrações das aulas anteriores, você vai ver que esse vetor aqui, ele é o θ chapéu. Certo? Então fica mais θ chapéu 1 sobre R del T del θ. Mais. E você vai observar também que esse termo aqui é o φ chapéu. Certo? Então ficaremos com 1 sobre R seno de θ. Aqui tem o φ chapéu. E aqui fica del T del φ. Então, com isso, a gente chega aí à demonstração do gradiente de uma função t em coordenadas polares esféricas. Refaço essa demonstração. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo através da plataforma. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.